Que honra, que prazer estar aqui com vocês. Sempre ouvi falar muito bem dessa casa, dessa comunidade, do que o Senhor está fazendo aqui através de vocês, da liderança de vocês. Agradeço demais, pastor Luiz, sua família, pela paciência. Toda vez que o pastor Luiz me convidava, eu estava viajando, tirando um tempo com a família, estava num tratamento da Val numa outra ocasião, mas graças a Deus, aprove a Deus, a gente está aqui hoje, nessa noite, no tempo do Senhor, falar com a gente. Eu estou muito empolgado com essa temática. Então, meu nome é Douglas, sou casado com a Val, 15 anos de casamento com a Val, e nós temos 2 filhos, a Luísa e o Davi, e a gente coordena esse movimento chamado Jesus Copy, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, amém? E nós somos também pastores de uma comunidade local lá em Bragança Paulista, que é a família Jesus Copy. Então, quem aqui já viu um vídeo do Jesus Copy, pelo menos, levanta a mão. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, chama para aceitar Jesus aqui. Brincadeira, se você não viu, depois você vai lá, tem bastante coisa lá para você ver. Tudo que a gente faz tem o objetivo de deixar mais parecido com Jesus. Essa é a nossa missão. Eu queria compartilhar uma palavra com você, debaixo desse tema, que a liderança compreendeu que é para esse tempo, encontros com a presença. Então abre comigo em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Eu falei na primeira sessão aqui à tarde sobre esse tema central da Escritura, que é a presença de Deus. E eu quero mostrar para você então o que acontece num encontro com Deus. Então nós vamos ver um homem encontrando-se com o Senhor e o que acontece na vida dele quando ele se encontra com o Senhor. Gênesis 32, 22 é então a passagem de Jacó encontrando com a presença. Gênesis 32, 22. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Você não achou Gênesis, nós vamos desconfiar do seu amor pela Bíblia. Desculpa. Vamos lá, Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Diga comigo: abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, das Escrituras sagradas, Senhor, e nós queremos submeter a nossa vida à Tua palavra, Senhor. Aqui está a verdade, Pai. Então tudo que tiver em desacordo com a verdade dentro de nós, Pai, alinha nessa noite. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade. Que a Tua palavra hoje seja como uma espada afiada, Senhor, penetrando o nosso coração, não para nos matar, Senhor, mas para fazer uma cirurgia em nós, Pai, minuciosa, tirando tudo que não vem de Ti. Eu quero declarar, Senhor, diante dos meus irmãos, que essa noite será uma noite de cura pela Tua presença, Senhor. Será uma noite de libertação, Senhor. Será uma noite de, Pai, de algemas caindo, de cadeias sendo abertas, Senhor, por causa da Tua presença, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Gente,
história de Jacó é uma história muito fascinante. Deus chamou o avô dele, como a gente viu na primeira sessão, Abraão, em Gênesis 12, para iniciar um povo através dele. Abraão era casado com Sara, que era estéril, e Abraão esperou até os 100 anos para ter o seu filho Isaac. Isaac casou-se com Rebeca, que também era estéril. Isaac orou e Deus a curou, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. E os dois lutavam dentro da mãe, e Isaac perguntou para Deus o porquê daquilo, né? Então, Isaac e Rebeca perguntaram, por que daquilo, dessa luta dentro do ventre dela? E Deus respondeu a ela, e o Senhor lhe respondeu, no verso 22, o Senhor respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro. Olha a resposta de Deus, presta atenção. Então ele está dizendo, tem 2 nações no seu ventre, Rebeca, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então quem será o líder? O mais moço. Quem será mais forte? O mais moço. Então quando os 2 nasceram, o primeiro nasceu e ele era todo peludo e era ruivo, e por isso deram o nome para ele de Esaú, que significa peludo, cabeludo. Depois nasceu o segundo, e o segundo nasceu, gente, agarrado no calcanhar do irmão, como que tentando sair primeiro. Por quê? Porque o que o autor de Gênesis está nos falando é que a vida de Jacó tem um tema, que é a benção. Jacó, desde o nascimento, está querendo ser abençoado. Então ele já estava, não, deixa eu sair primeiro. Por quê? Porque na cultura bíblica está uma bênção especial para o primogênito. Então quem saísse primeiro era o primogênito. Então Esaú sai primeiro e ele está agarrado no calcanhar, como que dizendo, não, eu que tinha que sair primeiro. Eu que tinha que ser o primogênito para eu receber essa bênção. Falar bênção. Ele nasce tentando ser abençoado. E aí Esaú tinha um apelido, né? O apelido de Esaú era Edom, que é a palavra em hebraico que parece com vermelho, né? E ele se torna um grande caçador, e Jacó já era um cara mais caseiro, mais pacato, a Bíblia diz, e ele cuidava dos rebanhos da família. E Isaac, o pai dele, preferia escancaradamente Esaú, e gostava muito da sua comida, era um caçador, era aquele cara viril, e Rebeca preferia Jacó. Então aqui começa algumas marcas na vida de Jacó. É terrível quando na família, de forma não saudável, né? Porque isso é terrível, um pai claramente prefere um filho. Então você imagina as marcas na alma de Jacó, de saber que o seu pai prefere o seu irmão no seu lugar, de saber que você não tem o coração do seu pai como deveria ser. Então Jacó, ele começa um movimento de tentar conquistar no braço. E aí uma das passagens interessantes é Gênesis 25, que Jacó, ele tenta comprar a primogenitura. Então lembra que ele nasceu agarrado no calcanhar. Agora ele vai falar, não, eu vou comprar essa primogenitura. Então o irmão chega morrendo de fome, depois de caçar, e ele está lá com um ensopado. Ele está com um ensopado, e o que ele faz? O irmão chega com fome e fala, me dá um pouco. Ele fala, opa, lógico que eu dou, mas você vai ter que me vender a sua primogenitura. E Esaú então vende a primogenitura dele em troca daquele prato de comida. E olha que interessante, quero que você entenda isso. Ele estava tentando, com suas próprias estratégias, conseguir o que Deus já havia declarado sobre a vida dele. O que Deus falou no ventre? O mais novo, ele vai ser líder do mais velho. O mais novo vai ser poderoso do mais velho. E ele está tentando no braço dele conquistar o que Deus já deu. Ele está tentando na estratégia dele ser abençoado, quando na verdade ele já havia sido abençoado desde o ventre da mãe dele. E aí, quando Isaac, ele já está velho,
né, e a Bíblia diz que ele já não enxergava direito, ele diz, olha, eu não sei quando que eu vou morrer, então eu preciso abençoar os meus filhos. E ele chama então Esaú, que é o primogênito, e fala, ó, vai caçar, prepara algo para mim, traz a comida, eu quero comer essa refeição sua e eu vou te abençoar. E aí a mãe ouve, e ela chama Jacó e fala, cara, seu pai vai abençoar o seu irmão, então vamos fazer o seguinte, vamos vestir você do seu irmão, para que você consiga a bênção. Diga comigo, a bênção. Olha as ideias. Finge que você é aquele que seu pai gosta, para você ser abençoado. Abre mão de quem Deus fez você para ser, para se adaptar, para conseguir conquistar o amor daquele que está te rejeitando. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Porque ele achava que ser abençoado era ser aceito pelo pai. Ele não descobriu que ser abençoado era ser aceito pelo pai. E aí ele vai e ele faz o que a mãe está falando. A mãe pega lá um animal, prepara a comida que o pai gostava, e ele põe a roupa do irmão, que tinha o cheiro do irmão, e ele vai até o pai dele. Aí o pai dele fala, que estranho, é a voz. Ele fala, quem é? E ele fala, sou Esaú. Ele fala, a voz do Jacó. Mas vem aqui. É peludo como Esaú, tem o cheiro de Esaú, e ele come, e ele abençoa então Jacó, como se fosse Esaú. Quando Esaú chega, gente, é uma das cenas mais tristes da Bíblia, e ele chega com a comida, e o pai fala, quem é você? Ele é Esaú. Ele fala, como? Eu acabei de abençoar Esaú. E aí ele descobre que Jacó fingiu que era ele, e ele fala, pai, me abençoa. Ele fala, eu não posso, eu já abençoei o seu irmão, e já coloquei ele como líder sobre a sua vida. E ele fala, você não tem mais nenhuma bencinha para mim? E o pai fala, não. Esse cara sai frustrado e disposto agora a matar o irmão. Rebeca sabe que ele está irado, quer matar o irmão, avisa Jacó, e Jacó foge então, e ele vai para a região onde estava um dos seus familiares, um tio dele, Labão. E Labão tinha duas filhas, Raquel e Lia, né? Raquel era muito bonita, Lia era muito inteligente, né? É simpática, né? A Bíblia fala que ela tinha olhos meigos. Isso é um eufemismo para vesga, né? E ele se apaixona por Raquel, e ele pede para Labão Raquel em casamento. Então Labão fala assim, não, beleza, eu vou te dar, mas melhor ainda ela casar com alguém que eu conheço. Então faz o seguinte, trabalha 7 anos para você ter a mão de Raquel, e ao fim desse período, então ele fala, né, deu 7 anos, vamos casar. Eles fazem a festa de casamento, e quando ele vai para a tenda lá, ele se deita com Lia. Quando ele acorda, ele vê que não é Raquel, e aí ele vai reclamar. E o Labão fala, olha, é que aqui a gente não tem esse costume, a gente casa a mais velha, e agora é a mais nova, e ele trabalha mais 7 anos por Raquel, né? E é interessante que você vê, ele começou a deslocar. Agora ser abençoado não é ter a aprovação do pai, agora ser abençoado é casar com a pessoa mais bonita que você achar. Ele está atrás da bênção, ele está atrás de definição da vida dele, ele está atrás de identidade. Só que havia uma promessa sobre ele, que eu até li no culto anterior, onde Deus disse para ele no encontro, eu vou dar para você essa terra, eu a prometi para Abraão, e eu vou trazer você de volta para essa terra. E ele entende que é tempo de voltar, então ele pega a sua esposa, pega os seus filhos, e ele vai fazer o caminho de volta. Agora, presta atenção nisso, o que ele compreendeu? Que para entrar na terra da promessa, era necessário encarar umas pendências. Para ir para a terra da promessa, era necessário encarar aquilo que ele deixou em aberto. Com quem? Com Esaú. Então, ele vai ter que resolver um problema que ele tem com o irmão. E ele vai fazer esse caminho de volta agora, para encarar Esaú. Só que ele descobre algo, presta atenção nisso. O que ele descobre, que eu queria que você entendesse nessa noite, é que antes de você ter um problema com seu irmão, você vai ter que resolver um problema que você tem com Deus e com você mesmo.
Ele está indo, pensando em todas as estratégias e o que ele vai falar para esse irmão, que ele não sabe se quer matar ele ainda ou não. Só que antes de ele chegar lá, ele vai ter que passar por um outro vale. Antes de encarar Esaú, ele vai ter que encarar Deus. Então aprende isso nessa noite. Antes de ter um problema com o seu próximo, você tem um problema com Deus e com você mesmo. Eu estou com sérios problemas de relacionamento com fulano. Antes do problema de relacionamento com fulano, você tem um problema com Deus. E você tem um problema com a sua alma. Você precisa de um encontro real com Deus para você resolver esse problema. E aí, acontecem algumas coisas. Primeiro, número 1, se você estiver anotando, você faz muito bem. A primeira coisa para você resolver esse problema é que você vai ter que ficar sozinho. Ninguém pode fazer isso por você. A Bíblia diz: naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque, reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro, também fez passar tudo o que lhe pertencia, e Jacó ficou sozinho. Gente, eu quero que você repare numa estratégia que o diabo está tendo nesse tempo. A gente nunca fica sozinho com os nossos pensamentos. Você entra no carro, você liga um podcast, e tomara que seja do Jesus Corp. Você chega em casa, você liga o YouTube. Você está em algum lugar, você põe um fone. Você não consegue, nem no banheiro você pensa mais. Você está vendo um Instagram, você está vendo alguma coisa. A gente nunca fica sozinho. Só que Jacó naquela noite, ele fica completamente sozinho. Sozinho com as suas questões, sozinho com os seus problemas. Porque, gente, o que é ficar sozinho? É ter que encarar você. É ter que encarar a sua alma, é ter que encarar suas feridas, é ter que encarar esses traumas, é ter que encarar o que está acontecendo no seu interior. Porque deixa eu te ensinar uma coisa, geralmente a gente trata o outro da forma que a gente se trata. Se você é alguém sem paciência, irado, grosseiro, você antes é sem paciência, irado e grosseiro com você no seu interior. Então antes de resolver o problema com o outro, eu tenho que resolver o problema comigo. E ele fica sozinho. É assim como Jesus nos ensina: entra no seu quarto, fecha a porta e busca o seu Pai no secreto. Jesus, ele se afastava para lugares desertos a fim de ficar a sós com o Pai. Só que a gente está 24 horas entorpecido de informações. Deus está te chamando para ficar sozinho. Sozinho, em silêncio. Segunda coisa, quando você ficar sozinho, você vai ter que lutar com Deus. Meu irmão, esse texto ele é maravilhoso, porque diz assim: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. De novo, como eu disse na primeira sessão, isso aqui é literal. Jacó deu soco em Deus. Está entendendo? Você imagina Deus, Jacó, pá! Aí dava um mata-leão em Deus, e Deus escapava, e tal. Ele lutou com Deus. Ele deu um chute, ele deu uns socos. O que eu estou dizendo para você hoje é que chegou a hora de você lutar com Deus. Deus não tem medo da sua verdade. Deus não tem medo dos seus problemas. Deus não tem medo das suas reclamações. Deus não tem problema em lutar com a gente. Deus não tem problema. Antes de eu ter um problema com as pessoas, eu tenho um problema com Deus. E quando é que você vai ter a coragem de chegar para Deus e dizer: por que você me fez assim? Eu tenho a impressão que você errou ao me fazer. Por que todo mundo consegue e eu não consigo?
Você tem um problema comigo, Deus? Por que meu pai me rejeitou? Por que os meus irmãos são desse jeito que eles são? Por que minha mãe me mimou desse jeito e me fez um cara fraco? Por que eu tenho a impressão que eu estou quebrado? Por que todo mundo consegue menos eu? Por que as pessoas me tratam desse jeito e o Senhor deixa? Por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? E você sabe do que eu estou falando? Quando é que você vai lutar com Deus? Porque Deus não tem problema com as nossas verdades, Ele não tem problema com as nossas mazelas, Ele não tem problema com o nosso passado, com as nossas dores, Ele tem problema com a nossa hipocrisia. De fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Sua saúde está falando que não está tudo bem. Você está comendo as suas emoções. Sua pele está revelando que não está tudo bem. Seu cabelo está revelando que não está tudo bem. Sua saúde emocional está mostrando que não está tudo bem. Mas quando que você vai tirar a sua fantasia de Esaú? E vai chegar diante de Deus e ter uma luta com Deus. E dizer, eu não vou largar enquanto o Senhor não me abençoar. Enquanto o Senhor não me responder. Gente, entenda uma coisa, Jacó não confiava em Deus, por isso que ele tentou sempre no braço dele, na estratégia dele. Eu não acredito que Deus vai me abençoar, eu tenho que comprar essa primogenitura. A questão hoje aqui é que talvez você está nessa condição de Jacó, só que Deus está te dando uma oportunidade de encontrar com Ele, de chegar diante dEle. E de novo, Deus não tem medo dos nossos problemas. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que assim, Jacó, ele encontra com Deus. De novo, Jacó fazia tudo no braço dele, fazia tudo no esforço dele. Jacó estava atrás da benção. Jacó tinha as estratégias dele para conseguir a benção. Jacó tinha estratégia para os animais se multiplicarem, para ele enriquecer, como conseguir a mulher mais bonita. Ele tinha todas as estratégias. Jacó sabia correr de um lado para o outro. E aí Jacó tem um encontro com Deus. Agora você imagina se eu chegasse aqui falando para vocês assim: galera, você não acredita, ontem encontrei com Deus e Deus me tocou. O que vocês imaginam que sai de resultado de alguém ter encontrado com Deus e Deus ter tocado na vida dele? A gente imagina que essa pessoa vai sair com superpoder, mas sabe o que Jacó saiu? Com uma super fraqueza. Deus me tocou e agora você corre mais rápido? Não, Deus me tocou e nunca mais pude correr na vida. Porque agora ele tinha uma perna marcada. E agora Jacó mancou pelo resto da vida. Por quê? Porque forte na Bíblia é aquele que reconhece que é fraco. Paulo já nos disse, é quando eu sou fraco que eu sou forte. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Enquanto você fingir que é forte, você é fraco diante de Deus. Quando você reconhece a sua dependência total dele, é que ele fala, se prepara para agora começar a viver na minha força. Até aqui você foi com o seu braço, com a sua estratégia. A partir de hoje sou eu que vou fazer através da sua vida. Você imagina, encontrei Deus e nunca mais pude correr na vida. Encontrei Deus e agora as minhas estratégias não funcionam mais. E aí, além de ele ser marcado por Deus, nesse encontro com Ele, além de ter que encarar e lutar com Deus, você vai ter que encarar você mesmo.
você vai ter que encarar você mesmo. Antes de resolver um problema com alguém, você tem que resolver um problema com Deus, e você tem que resolver um problema com você. A Bíblia diz assim: então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? É a mesma pergunta do pai. O pai, quando ouviu a voz, falou: como você se chama? E o que ele respondeu? Esaú. De novo agora, ele estava lá naquele quarto, atrás do que, gente? Eu já falei para vocês o que ele estava atrás. Ele estava lá na presença do pai dele, atrás do que? Da bênção. E aquele que ia abençoar ele perguntou: como você se chama? E ele disse: Esaú. E de novo, ele está na mesma situação, atrás da bênção. E aí ele fala: me abençoa. E ele diz: como você se chama? Meu amigo, minha amiga, você vai ter que encarar quem você é. Você vai ter que olhar para você de verdade. Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A presença nos chama à nudez total. O que está acontecendo aqui, a pergunta do Senhor para nós hoje é: você vai continuar fantasiado? Você vai continuar fingindo ser quem você não é? Você vai continuar fingindo não sentir o que você sente? Você vai continuar fingindo não pensar o que você pensa? O chamado aqui é para nudez, é para exposição completa de quem nós somos diante de Deus. Gente, nós estamos falando, eu quero um encontro com a presença. É a presença de Deus, que ninguém engana, que ninguém manipula, que ninguém passa desapercebido. É os olhos como chamas de fogo, que vê a intenção do seu coração. Ele sabe por que você ofertou hoje aqui. Ele sabe por que você levantou a mão. Ele sabe se era verdade ou não. A quem nós estamos enganando, gente? Quem é você? E ele fala: eu sou o enganador. Eu me rendo. Eu sou aquele que engana. Eu sou aquele que fica tentando no meu braço. Tem uma passagem muito interessante de Marcos, capítulo número 3, verso número 1, diz assim, ó: de novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Então quantas mãos ele tinha ressequida? Uma. Então ele tinha uma mão normal e uma mão ressequida, né, atrofiada. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida, presta atenção nisso. Ele disse assim: vem aqui para o meio. Então você imagina, naquela época, qualquer um com um defeito, ele era menos. Entendia-se que ele era amaldiçoado. Ele não podia entrar no templo. Ele não podia servir em várias coisas. Ele era considerado até alguém impuro. E ele está ali. De repente, esse mestre fala para ele: vem para o meio aqui, para esse lugar de exposição. Esse tipo de pessoa anda sempre no canto. Tem gente que consegue, num ambiente como o nosso aqui, com algum defeito na mão, alguma coisa, passar a vida inteira vivendo entre nós e a gente não sabe que ele tem um defeito, porque ele aprendeu já a ficar numa posição aqui, ó, que você não vê. Você deu a mão, ele já está aqui, deu a outra, tal. Você nem percebe, porque ele já organizou a vida dele para esconder esse defeito aqui, ó. Aqui, aí Jesus fala: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido, com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem, presta atenção nisso: estenda a mão. E agora? Esse cara está no meio. Ele está na luz, ok? E aí Jesus fala para ele: estende a mão. A pergunta dessa noite é:
qual mão você vai estender? Porque ele poderia fazer duas coisas naquele dia. A religião vai te falar: estende a mão boa e impressiona Deus. O evangelho vai falar: chegou o dia, estende a mão ruim, que Ele vai curar você. O que nós estamos fazendo? A religião diz: você tem que dar o seu melhor, impressionar e até fingir que você é melhor do que você é. Por quê? Porque aí está todo mundo olhando e ninguém aqui, gente, fala das suas mazelas. A gente só fala das coisas boas. E você já reparou, já entrou no Instagram das pessoas? Ela só posta o dia que ela faz devocional. Aí você fala: nossa, ela faz devocional todo dia. Não, ela faz uma vez na semana, mas aquela vez na semana ela posta. Ninguém posta. Ô, gente, não fiz devocional hoje, uma preguiça de falar com Deus. Orem por mim. Ninguém posta. Só que a Bíblia diz, presta atenção nisso, gente. A Bíblia diz: quando orar, entra no seu quarto e fecha a porta para ninguém saber. Quando jejuar, não faz cara que está jejuando. Quando der oferta, faz escondido para ninguém saber. A Bíblia diz: tudo de bom faz escondido e o seu pecado confessa. E como é que a gente vive? Esconde tudo que é o seu pecado e expõe para todo mundo todas as coisas boas que você faz. Vive com a sua mão boa para fora e deixa apodrecer a outra. Só que o evangelho está nos dizendo: não, estende a mão. Ei, meu amado, você não precisa tentar impressionar Deus. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. O encontro com Deus não é uma oportunidade de impressionar Deus. O encontro com Deus é uma oportunidade de ser curado. Estende a mão. E a pergunta dessa noite é: qual mão você vai estender? E esse homem estendeu a mão ressequida diante de todos e foi curado. O que eu sinto hoje é que é uma noite de cura aqui. É uma noite de cura da nossa alma. É uma noite que nós vamos ser curados pela presença de Deus. Gente, quando Jacó, ele mostrou a mão ressequida, quando Jacó tirou a fantasia de Esaú, quando Jacó reconheceu o seu nome, seu passado, seus pecados, suas feridas, Deus trocou o nome dele. De novo, Deus não tem problema com o seu passado. Deus tem problema com a sua hipocrisia. Então chegou o dia de sermos verdadeiros diante da presença de Deus. Agora é interessante, que eu quero que você entenda, é que Deus, na verdade, não trocou o nome de Jacó. Deus, na verdade, revelou a Jacó o nome que ele já tinha dado para ele desde o ventre da mãe dele. Deus só disse: ei, deixa eu te dizer, tal de Jacó, como aqui no céu a gente te chama. Príncipe de Deus. A terra te chama de enganador. Nós aqui em cima te chamamos de príncipe do Senhor. Desde sempre. Existe um nome que o Senhor tem para você. Talvez a vida nos deu esses outros nomes. Ao adúltero, ao viciado, à mentirosa, à fraca, à frágil, à abusada, o tímido, introvertido. Talvez a vida foi nos dando esse nome, mas nesses encontros é que o Senhor revela qual é o nome que Ele tem para a gente. Qual é o nome que Ele nos vê. É interessante que nos evangelhos, nós temos uma repetição em 3 evangelhos de uma cena, que é o chamado de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos e Jesus aparece na coletoria e chama Mateus. Quando você lê o relato de Marcos sobre o chamado de Mateus, está escrito assim, ó: e Jesus encontrou Levi, que era o nome dele, Levi. Jesus encontrou Levi, o filho de Alfeu, e disse: siga-me, e ele se levantou e o seguiu.
Então Marcos, ele enfatiza que Levi era filho de Alfeu. Ele enfatiza de que família Levi era. Então para Marcos, de alguma forma, era importante essa questão da família e da origem. Quando você lê em Lucas, Lucas conta o mesmo relato. Só que Lucas diz assim, ó: e Jesus estava passando e viu Levi na coletoria, porque era um cobrador de impostos, e o chamou, e Levi se levantou e o seguiu. Então para Lucas o importante não era a família dele, mas qual era a profissão dele. Então Lucas vai enfatizar a profissão dele, dizendo ele era um cobrador de impostos, esse tal de Levi, e Jesus chamou, e ele seguiu Jesus. Agora Mateus, o próprio, vai relatar o chamado dele. E diferente dos outros dois, ele escreve assim, ó: e Jesus estava passando na coletoria e viu Mateus, e o chamou, e ele se levantou e o seguiu. O que isso significa? É que aquele homem estava dizendo: a primeira vez que ele olhou para mim, ele nunca viu Levi, ele já via Mateus. Sabe o que significa Mateus? Presente de Deus. Gente, Jesus passa com alguém na coletoria, ou seja, alguém que estava traindo o próprio povo, trabalhando para o inimigo, né? Era um cobrador de impostos, e ele olha para aquele homem naquela posição de traição, e ele não vê o traidor, não vê o filho de Alfeu, não vê profissão, ele vê o presente de Deus sentado ali, e já chama aquele cara pelo nome. Como que Deus nos vê, gente? Será que nós podíamos pedir: Senhor, empresta os teus olhos para a gente olhar para a gente hoje aqui. Senhor, qual é o nome que há sobre mim? Qual é o nome que há sobre mim? Como que o céu me chama? Muitas vezes nossos pais até acertaram, né? E colocaram o nome. Quem aqui sabe o significado do seu nome? Levanta a mão aí. Quem sabe? Qual que é o seu nome? Mas qual que é o seu nome? José. Giuseppe, aquele que acrescenta. Olha aí, glória a Deus. Você deve ofertar muito na vida das pessoas. Quem mais? Quem sabe o significado do seu nome? Mateus. Você sabe agora que eu acabei de falar para você. Presente de Deus. Um presente de Deus. Olha que nome bacana. Quem é? Uma mulher aí, fala aí uma mulher. Clara. Luz. Meu Deus. Você é uma mãe, um pai, né? Clara significa luz. Quem mais? Quem mais? Sabe aí? Gabriele, escolhida por Deus. Isso é maravilhoso. Os pais, ó, já direcionando os filhos, né? Eu coloquei Davi, né? Que significa amado. Luísa, guerreira da luz, meus filhos, né? E aí um dia eu falei, cara, que assim, não sei se você sabe, mas sou filho de pastor, né? Meu pai é o pastor Josué Gonçalves, pastor da família. Né? Eu fiquei pensando aqui, cara, ele deve ter escolhido meu nome mirando meu futuro profético, né? Eu sou neto de pastor, meu avô era o Zico pastor, Josué pastor, ele deve ter colocado uma coisa muito profética. Então eu fui no Google, né, olhar significado de Douglas. Sabe o que significa Douglas? Águas escuras. Eu falei, pai, que raio de nome é esse? Da onde você tirou esse nome? Eu pensei que ele tinha tido um sonho, né? Uma visão de um anjo, né? E ele se chamará Dom. Ele falou, não, é que eu trabalhava na COFAP, né? E eu ia no caminho, e todo dia no caminho eu passava do lado de uma fábrica de pneu, chamava Douglas. E eu achava tão forte. Aí, o que acontece? Águas escuras. E eu, um dia, tem um rapaz da nossa igreja, Tiago Pereira, ele está até em Portugal, um missionário da nossa igreja. E ele fazia um discipulado com um rapaz que é missionário na Inglaterra. E esse rapaz na Inglaterra, o Alê, ele não me conhecia. O Tiago tinha acabado de vir para a nossa igreja, então ele nem não me conhecia. E aí ele, um dia no discipulado com o Tiago ali, ele falou, cara, eu estava orando e Deus me deu uma palavra profética para o seu pastor. Eu não conheço ele, nem sei o nome dele, tal, mas você não entrega? Ele falou, claro, tal. E eu estava orando e Deus mostrou claramente e mandou dizer para ele assim, ó, Deus quer levá-lo a águas profundas, aonde as águas são escuras.
Tá vendo? Então meu pai é muito profético. Então aí, se você tiver um filho, que tal Douglas? Nome forte. O Senhor quer nos curar. Gente, muitas vezes o que nós estamos fazendo dentro da igreja, dessa performance vazia nossa, é comparado a ir no médico e mentir para ele. Sabe quando você vai no médico e fala: o que aconteceu? Não senti nada, tudo bem. Então morra! Quem vai no médico e fala: tá tudo bem? E nós estamos aqui, gente, diante dos médicos. E a gente continua tentando performar. E o Senhor está nos dizendo hoje: quem é você? Qual é o seu nome? Como que o mundo te chama? Me fala, porque eu quero trocar o seu nome. Eu quero te revelar como o céu chama você. Eu quero curar você e liberar você para viver a missão de Deus na sua vida. Jacó. Agora, para a gente encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem que Jacó se encontrou, gente? Com quem Jacó se encontrou? E quando você olha para o texto, ele é muito legal, porque diz assim, verso 29, Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? Como que dizendo, não está na hora ainda de saber meu nome. Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu aquele nome, o nome daquele lugar de Peniel, pois disse, presta atenção nisso: vi Deus face a face e minha vida foi salva. Quem é aquele que tem corpo para eu poder lutar com ele? Só que é Deus. E quando eu vejo, eu não morro, eu sou salvo. Com quem Jacó se encontrou naquele dia? Quem é aquele que quando homens se encontraram com ele e viram ele, não morreram, pelo contrário, ganharam a vida eterna? Com quem Jacó se encontrou aquele dia? E talvez a gente podia responder para Jacó: Jacó, ele não falou para você o nome dele, mas para nós ele falou. O nome dele é Jesus Cristo. Só tem um jeito de se encontrar com Deus e não morrer, meus amigos. É se você encontrar com Deus que decidiu morrer no nosso lugar. Se encontrar com aquele que entregou a vida no nosso lugar. Por que que Jacó saiu ferido desse encontro? Por que que Jacó saiu mancando desse encontro? Porque toda vez que eu encontro com Deus, eu saio mais parecido com Ele. E o nosso Deus é um Deus ferido. Nosso Deus é um Deus de dores, o nosso Deus é um Deus de chagas. Hoje, se você olhar para Jesus, com seu corpo glorificado, Ele tem feridas nas mãos dele. Ele tem um lado ferido, ele tem os pés transpassados. Por quê? Já parou para pensar nisso? Por que que Deus, quando Jesus ressuscitou, Deus não deu para ele um corpo glorificado, perfeito, sem nada? É porque Deus não tem problema com cicatrizes. Na verdade é dessas cicatrizes que saem poder para curar. Ele pode olhar para nós, todas as nossas mazelas, e dizer: eu sei o que você está passando. Eu também fui traído. Eu também fui abandonado. Eu também passei por isso. Também todos meus amigos me deixaram. Também me decepcionei muito. Mas eu estou aqui, eu ressuscitei. E você vai também. Não tenha medo das suas feridas. Não tenha medo de quem você é, das suas mazelas. O Senhor quer nos curar. No encontro com Ele. Fica de pé no seu lugar. O Senhor te trouxe aqui para talvez mexer em coisas desconfortáveis. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Não se distraia agora, não se distraia. Se você deixar, é dia
do Senhor colocar na mão em algumas coisas que Ele precisa colocar a mão no seu interior. Talvez você ache que você tem um problema com um monte de gente. Eu já vim te dizer, não é problema com um monte de gente, é problema com Deus e com você mesmo. E Deus quer te curar. Eu quero que você comece falando a verdade para Deus. Feche seus olhos. Você não precisa falar em voz alta, mas chegou a sua hora de lutar com Deus. Fala a verdade. Algumas pessoas vão ter que falar aqui: Senhor, eu estou com raiva do Senhor. Eu estou triste com o Senhor. Eu estou decepcionado com o Senhor. Senhor, eu acho que o Senhor me abandonou. O salmista falava isso toda hora. Porque Deus não tem problema com essa luta. Deus tem problema com a nossa hipocrisia. Deus tem problema da gente continuar mascarado e fantasiando. Ele quer a verdade. Fala com Ele nessa noite. Fala com Ele. Por que o Senhor me fez assim? Por que dessa deficiência que eu tenho? Por que desses problemas de saúde que eu tenho? Por que todo mundo e eu não? Por que todo mundo tem e eu não? Por que todo mundo faz e eu não? Por que todo mundo consegue e eu não? Parece que o Senhor é como Isaac, que tem um filho preferido. Fala com Deus. Fala a verdade com Ele. Ele está te dando uma oportunidade de um encontro com Ele nessa noite. Ele te trouxe aqui para esse lugar, para encontrar com você e curar você, e libertar você, e tirar você dessa cadeia emocional que você foi colocado. Mas começa com a verdade. Espírito da verdade, vem sobre nós. Espírito Santo da verdade, venha sobre nós. Ei, todo bloqueio, Senhor, mental, Sharamanarai orobokotere mastro lokotere menerei yorobokotoromanarara katarabashe kantere labashai. Fala com Deus sobre esse abuso. Fala com Deus sobre essa traição. Fala com Deus sobre o divórcio dos seus pais. Fala com Deus sobre o pai que você nunca teve. Fala com Deus sobre as doenças emocionais da sua mãe. Fala com Deus sobre os problemas financeiros da sua família. Fala com Deus, vamos, vamos, vamos. Ei! Fala com Deus sobre as crises de ansiedade que você está tendo. Espírito da verdade, venha sobre nós. Espírito Santo Consolador, venha sobre nós. Traga a memória, Senhor, de uma vez por todas, para
É isso que nós temos para te oferecer hoje, Deus. Esse é quem nós somos, essa é quem nós somos, Senhor. Qual é o seu nome? Não tenha medo de verbalizar diante do Senhor. Vamos. Pai, Espírito Santo do Senhor, pelo sangue de Jesus eu peço hoje, Senhor, começa a revelar nos ouvidos dos meus irmãos o nome que o Senhor tem sobre eles, Deus. Senhor, começa a falar agora de forma pessoal como o céu chama eles, Pai. Eu te peço por revelação do alto agora, para cada mulher, para cada homem, para cada menino, para cada menina que está aqui. Começa a falar para eles quem o Senhor, como o Senhor os chama, Deus. Espírito Santo do Senhor, vem e começa a trazer revelação para os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor. Como que o Senhor os chama, Deus? Como que o Senhor os vê, Senhor? Quem eles são para o Senhor? Quem o Senhor vê desde o ventre da mãe deles? Vamos, 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 vamos. Ouça o Espírito Santo do Senhor. Não deixe nada de distrair. Vamos. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer te curar de uma vez por todas. Ouça a voz do Espírito Santo. Chega de ouvir a voz das pessoas, a voz das feridas, a voz das carências. Ouça a voz do Espírito Santo falando quem você é para Ele. Você não chamará mais. Você não chamará mais enganador, porque para mim você é Israel, príncipe do Senhor. Comece a ouvir da missão que o Senhor tem para você executar. Comece a ouvir do propósito de Deus sobre a sua vida. Comece a ouvir do amor que Ele tem por você. Filho, filha amada, escolhido, lavado, remido. Senhor, eu te peço, com a tua presença, abre cadeias hoje aqui, Senhor. Senhor, com a tua presença hoje, tira algemas das mãos dos meus irmãos, Senhor. Liberta-nos. Liberta-nos das mentiras, Senhor. Pessoas cativas há anos aqui em sofisma, Senhor. Liberta-nos, Pai. Poder do sangue de Jesus e por causa da tua presença nessas salas, aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Liberta-nos, liberta-nos, livra-nos, Senhor.